Aleluia. Podemos dar glórias a Jesus por este culto desta tarde. Amém. E exaltar o seu nome, porque acreditamos que tem sido já um tempo de bênção. Mas acredito que Deus ainda quer falar ao teu coração e à tua vida. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. E eu hoje queria fazer um convite. Como os irmãos já ouviram, nós hoje iremos proceder à consagração de 2 irmãos. E eu queria convidá-los, mas porque eles não são solteiros, nem viúvos, são casados, eu queria convidá-los a vir com as suas digníssimas esposas e sentarem-se aqui mesmo à minha frente para eu falar com eles. Está bem? Massara, Mandébora, isso mesmo. Muito bem. Vou pedir novamente um apoio para me colocarem a projeção cá em cima. Há coisas que muitas vezes nós não falamos. E muitas vezes procedemos a consagrações, mas falamos pouco sobre o assunto. E é importante nós falarmos sobre esta temática também. Aliás, é importante falarmos sobre tudo o que vem na palavra de Deus. Permitam-me, e nesta tarde eu gostava que viesseis comigo a Efésios no capítulo 4, e a partir do versículo 11, e diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Até aqui a palavra do Senhor. Permitam-me começar por olhar para este texto, porque este texto, e eu não vou entrar aqui nos ministérios de Efésios 4:11, mas queria falar convosco para que é que serve. Porquê é que a igreja tem ministérios? Bem, eu quero dizer-vos que foi Jesus que deu à igreja os ministérios. Olha, meu irmão, se tu tens jeito para alguma coisa, acredita que isso foi Deus que te deu e Ele deseja que tu coloques isso também ao serviço da igreja do Senhor. Este resultado, ele deve redundar em bênção. Mas ele deve redundar em mais do que bênção. Ele deve redundar numa bênção que seja estável. Porque muitas vezes nós encontramos coisas que parece que são a melhor do mundo, a mais bonita do mundo, mas vai-se rapidamente no tempo. E eu acredito que Deus quer nos dar alguma coisa que seja estável. Eu não sei se vocês gostam de estabilidade. Gostam ou não? Eu sei que muitas vezes nós prescindimos de algumas coisas só por uma. Trocamos-las só por uma. Estabilidade. Isto não é o melhor de tudo, mas é estável. Até dizemos assim, eu sei com aquilo que conto. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu acredito que Deus quer dar à igreja estabilidade. Olha, veja comigo, uma igreja com cultura de serviço de todos os crentes tem que acreditar que Deus dá alguma coisa a todos os crentes. Ele não dá tudo a todos, Ele dá um bocadinho a cada um. E todos nós temos capacidade para fazer alguma coisa. E quando nós não estamos a fazer, nós não estamos a usar, a dar bom uso àquilo que Deus nos deu. A unidade naquilo que nós queremos e naquilo que nós ensinamos advém de um
corpo de homens e mulheres que lideram e que lideram com solidez, de forma que a palavra de Deus seja ensinada, seja praticada e que este ensino seja sólido. De forma a que quando surge alguma situação, nós sabemos em quem queremos, como queremos, porque queremos. E é assim que a igreja cresce no conhecimento. Deixem-me ver convosco nesta tarde 5 coisas. 5 resultados visíveis. O primeiro deles é que deixam de ser inconstantes. A tradução que eu li, em vez de dizer meninos inconstantes, diz meninos agitados. Vocês já viram aquelas crianças que de repente estão a brincar com isto e logo a seguir dão uma corrida para ali e querem brincar com outra coisa e depois a seguir dão uma corrida para lá e já querem outra coisa? É isto que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e dizendo que uma igreja com uma liderança sólida, ela cresce, mas ela não cresce agitada de um lado para o outro. Como que não sabendo o que é que quer de novo, como que não sabendo o que é que está à procura, mas ela cresce, alicerçada na segurança, alicerçada na certeza de que em cada dia recebe o ensino da palavra. Recebe em cada dia a direção e a visão vinda de Deus para onde deve caminhar e andar. Olha, em segundo lugar, doutrinariamente estão firmes. Amados irmãos, não sei se vocês viram estes dias, têm aparecido aí muitos alertas, porque de repente alguém com uma mente, penso que não muito boa, decidiu fazer um desafio. Chamam-lhe o desafio do paracetamol. Ouviram falar sobre isto? E agora estão aí alguns ainda crianças a tomar comprimidos, a ver qual é o último que precisa ir ao hospital. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Será que essas crianças nunca ouviram dizer que não se toma comprimidos de qualquer maneira? Será que esses adolescentes não sabem que tomar medicação assim que não faz bem? Porquê que o fazem? Sabe uma coisa? O diabo tem trazido para a igreja muitos desafios. E muitas pessoas, porque não têm esta firmeza doutrinária, eles deixam-se levar, porque parece, se calhar não vai fazer mal. Eles vão todos para o hospital e eu vou ficar aqui a dizer que ganhei. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos receber esta firmeza para sabermos isto está errado, isto está certo. Até aqui eu posso ir, mas ali tem uma linha vermelha. Terceira coisa, terceiro resultado visível, é um crescimento saudável. Eu não sei se vocês gostam de ser saudáveis. Há aqui alguém que não gosta de ser saudável? Fiquei sozinho com a mão no ar e também eu não gosto. Eu gosto mais de ser saudável. Sabe que quando há saúde, tudo funciona. Tudo funciona. Quando começa a falhar a saúde, uma das consequências é que começa a haver alguma coisa que não funciona. E meus amados irmãos, Deus tem dado à igreja homens e mulheres para que a igreja desfrute de uma saúde espiritual ao ponto de que tudo funciona. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, há estabilidade. Estabilidade quer dizer que nós não andamos hoje um passo para trás e amanhã um passo para a frente. Podemos só andar meio passo, mas é sempre para a frente. Estabilidade. E utiliza um termo no texto bem ajustado. E por último, cresce em todas as direções. Cresce em número, cresce em sabedoria, cresce em conhecimento da palavra de Deus. Cresce. Nós precisamos que a igreja cresça em todas as direções. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos perceber que Deus tem dado de dentro da igreja para a igreja
porque Ele tem um objetivo. Ele quer este resultado. Permitam-me agora falar-vos acerca do processo. Nós hoje vamos proceder a consagrações. Houve um processo. E eu gostava que todos ficassem cientes deles. Os ministérios, eles devem ser estabelecidos. E isto tem uma ideia de preparação e treinamento para o cargo. A igreja deve ser uma escola que treina, que prepara pessoas. E a pior forma de preparar é assim: eu agora vou preparar-te para fazeres isto. A pessoa fica logo. Não. Nós devemos de preparar a igreja no seu geral e deixar que o Espírito Santo guie cada um na sua área específica. Tito, capítulo 1, e no versículo 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Meus amados irmãos, a igreja precisa de preparar e a igreja precisa de constituir. Por outro lado, precisam de receber ensino das Escrituras de forma sistemática. Meus amados irmãos, eu já sei que alguns vão dizer, pastor, outra vez isso. A igreja do Senhor precisa de ensino. Não há estabilidade sem ensino. E o ensino deve ser ministrado em vários níveis. Começa na escola dominical, e quando eu digo que começa na escola dominical, não estou a dizer que é um nível mais baixo, até porque a classe dos adultos, ela tem um nível bastante considerável de ensino já. Deve continuar nos nossos estudos bíblicos sistemáticos, aqui nas nossas congregações. Deve continuar na ETAD, com um estudo mais sistemático ainda, mais organizado. Quando a igreja deixa de aprender, a igreja começa a perder estabilidade. Devem estar aptos. Irmão Alex, irmão Samuel, devem estar aptos a fazer um autoexame sobre a sua aptidão para o ministério ou o presbitério. Eu pedi para eles virem para aqui, que é para eu olhar nos olhos deles, percebem? Eu gosto. Sabem porque que eles tiveram um tempo para orar? Para eles terem este tempo a fazer um autoexame. Certamente falaram com as suas esposas, provavelmente oraram juntos, tiveram tempo para fazer esse autoexame. Amados irmãos, é tão importante. Em quarto lugar, devem ser provados antes de ser consagrados. Olha, é um erro consagrar alguém para ele fazer alguma coisa. A consagração não é a ignição, seja do que for. A consagração é reconhecer alguém que já faz alguma coisa. Amém? O tempo de prova, de experiência, leva também a que a igreja reconheça o seu ministério. E leva a que os requisitos fiquem provados ou não. Os ministérios devem ser escrutinados. Estes nomes, eles foram apontados por mim. Em alguns casos, poderemos socorrer-nos de alguns outros pastores que estão nas suas áreas e que trazem alguns nomes. Mesmo nestes casos, é o pastor presidente que assume a responsabilidade. O presbitério deve analisar criteriosamente cada um dos nomes. E quando eu falo em analisar criteriosamente, não é chegar lá e dizer, olha, irmão Alex, diga-me lá sim ou não. Não funciona. Os nomes foram apresentados, falámos um pouco sobre cada um dos irmãos e fomos orar para casa durante um tempo. Depois voltámos.
e deixarmos que o Espírito Santo de Deus também falasse aos nossos corações. Não ao meu coração apenas, mas ao coração de todo o corpo de presbíteros. E nós voltámos a falar sobre o assunto. E, meus amados irmãos, não faz sentido avançar se não houver pelo menos algum consenso sobre cada um deles. Terceiro, o ministério da igreja será chamado a ratificar. Agora estou a juntar aos presbíteros, ao presbitério, os diáconos, e eles são chamados a dizer: olha, mas vocês conhecem ou não conhecem algum impedimento ao nome destes nossos irmãos? Vamos lá orar um tempo. E por último, os nomes são apresentados à igreja. E a igreja tem a liberdade para, se conhecer algum impedimento, vir falar connosco. E esses nomes não devem avançar se houver algum impedimento. Existe um processo. Por isso é que a palavra de Deus adverte que não devemos impor de forma precipitada as nossas mãos, sabendo sempre que se Deus está no processo, todas as etapas irão ser supridas. Bem, deixem-me falar agora requisitos do diácono. Irmão Alex, requisitos. Vamos falar um bocadinho. O diaconato trata dos assuntos do povo, ligado com a área material da igreja, mas a pessoa deve ser espiritual. A sua tarefa não é espiritual, é mais material, mas a pessoa deve ser espiritual. Amados irmãos, quais são as qualificações espirituais? Primeiro, nascido de novo. Não faz nenhum sentido sequer pôr o nome de uma pessoa, por muito prestável que seja, se ela não for um crente a sério. Amém? Segundo lugar, batizado nas águas. Terceiro lugar, cheio do Espírito Santo. Quarto lugar, com boa consciência diante de Deus e dos homens. Cheio de sabedoria, cheio de fé. Encontramos isto lá no livro de Atos. Sabem quem é que preenchia estes requisitos? Um homem como Estevão. Mas ele foi levantado para áreas materiais. Permitam mais um bocadinho. Alguns requisitos mais. Na área do caráter, deve ser respeitável. Respeitável. Deve ser não de língua dobre. Deve ser uma pessoa de palavra. Não é diz uma coisa, mas faz outra por trás. Não, a palavra dele deve valer. Deixem-me contar-vos uma experiência. Um dia fui comprar uns materiais de construção. Estávamos a fazer obras em Ponta Delgada. Quando fui passar o cartão da igreja para pagar as compras, aquilo não deu. Não sei se isto já vos aconteceu, mas quero dizer-vos que é uma coisa muito aborrecida. E sabem, eu tinha uma compra ainda com um valor grande para levar e tinha as pessoas à espera para continuar a obra. E eu disse, olha, não tenho outra alternativa, eu vou voltar atrás. Na altura ainda se usavam cheques, vou buscar um cheque. E se o senhor não se importar, iria pagar com cheque. Eu estava a falar com o funcionário disse-me, sim senhor, com certeza. Entretanto veio o patrão muito zangado. Disse, mas o senhor não é o pastor daquela igreja? Eu sou. Então e o senhor está a pôr em causa e buscar o cheque e não levar as mercadorias? Você acha que eu não vou confiar no pastor da igreja? E começou a ralhar com o empregado e a dizer-lhe, tu deixavas o senhor sair daqui sem a mercadoria? E sabe uma coisa? O empregado ficou tão aflito que foi logo a correr meter-me a mercadoria toda na carrinha da igreja. E eu fui levar a mercadoria e depois passei lá a levar o cheque. Mas sabe, esta reputação deve ser a reputação dos crentes. Não da igreja apenas. E aqueles que estão na frente devem ser conhecidos pela sua palavra, pelo valor da sua palavra. Não pode ser alguém difamador. Não pode ser alguém dado ao vinho. Senão lá se vai a palavra, não é?
Alguém, deixem-me agora acrescentar um bocadinho e atualizar o texto, alguém que tem, não pode ser alguém que tem algum tipo de dependências. Ainda nas qualificações de caráteres, não cobiçoso de torpe ganância, deve ser irrepreensível, acima da repreensão, com bom testemunho. Qualificações domésticas. Irmã Débora, eu fiz questão que você viesse para a frente. Sabem porquê? Vocês estão-se a rir, mas o que eu vou dizer não tem muita piada. É que às vezes isto tem um peso acrescido. E nem sempre nós chegamos a casa muito satisfeitos. Há assuntos para tratar. Sorte tem os que já não têm cabelo, porque os outros ficam sem ele. E sabem uma coisa? Quando nós chegamos a casa, quem é que está à nossa espera? A nossa esposa. E na maior parte dos casos, ela acaba por levar o peso juntamente connosco. Então, ela tem que ter um conjunto de requisitos. Ter uma vida conjugal e moral pura. Ser capaz de governar a sua própria casa. Deve ser respeitável. Não pode ser maldizente. Os irmãos, não sei se veem, eu estou a colocar os textos à frente, mas não tenho nenhuma possibilidade de ler cada um destes textos, senão teríamos que ficar aqui durante mais tempo. A palavra no grego para maldizente é diabolis, que quer dizer aquele que faz o papel do diabo, acusando e falando mal. Isto não pode ser. Sóbria, com disciplina e domínio próprio. Ainda nas qualificações do cônjuge, fiel em tudo, alguém que é conhecido pela sua fidelidade. Mas agora eu vou deixar descansado aqui o irmão Alex e a irmã Débora, até porque a irmã Débora já está um bocadinho vermelha, vocês não conseguem ver, mas eu daqui consigo ver. E vou-me dirigir ali mais para o meu lado esquerdo, para o irmão Samuel e para a irmã Sara. Podemos? Sim? Estão preparados? Muito bem. Bem, eu quero dizer-vos que as qualificações do presbítero, em muitas situações, são as mesmas do diácono. Por isso vocês vão ver algumas coisas repetidas, mas noutras não são. E tem a ver mais com a natureza do ministério em si. Então, meus amados irmãos, qualificações espirituais. Nascido de novo, vamos ter um presbítero que não é crente? Faz sentido. Batizado nas águas? Oh, claro. Batizado no Espírito Santo? Claro. Constituído pelo Espírito Santo. E isto significa levantado, dotado, apontado, feito pelo Espírito Santo. Continuamos. E agora olhamos para a parte do caráter. Irrepreensível, com uma integridade inquestionável. Onde vê que aqui temos muitas áreas que são iguais. Vigilante. Vigilante. Temperante, ligado com autocontrole. Alguém de boa paz. Alguém que não é exagerado. Tanto no governo da sua vida pessoal, como no controle da forma como lida com os outros, sobretudo com o sexo oposto. Sóbrio. A mente sóbria, prudente, discreto, sensível e que usa de um julgamento são e cauteloso. Samuel tem uma vantagem, não fica vermelho, já olhei várias vezes para ele e ele continua sempre igual. Hein? Qualificação de caráter. Justo. E quero dizer-vos que a justiça é uma coisa muito complicada. Mas é necessária. Imparcial. Santo. Devoto, piedoso,
e com o esforço de agradar a Deus. Amigo do bem, hospitaleiro, sociável, amigo de ajudar, generoso, paciente. Eu não sei porque é que Paulo escreveu isto a Timóteo. Ele devia ter acabado a tinta naquele momento, mas ele falou de paciente também. Vocês sabem que a paciência é uma coisa complicada, não é? E não se vende nem em comprimidos nem em xarope. Mas ela é necessária. Mais, não violento. Ainda no caráter, não cobiçoso torpe por ganância, já vimos isto, que não anda atrás do dinheiro, que não adquire bens ou vantagens por meios desonestos, não dado ao vinho, também já tivemos vendo isto, que não tem dependências, que tenha um bom testemunho, boa reputação dentro da igreja e fora da igreja. São nos seus negócios e na sua relação laboral. Ainda nas qualificações de caráter, meus amados irmãos, não de língua dobra. A nossa língua é um problema. Deve ser uma pessoa de palavra, já falámos sobre isto, não pode ser difamador. Fiel em tudo, alguém responsável, confiável e deve desejar este ofício. A pior coisa que nós temos é alguém fazer seja o que for na igreja e dizer que frete eu estar aqui. Já viu Jesus na cruz a dizer: olha lá tu, eu que frete estou a fazer aqui por causa daquele. Nós somos seus discípulos. E, meus amados irmãos, nós devemos desejar. Não deve desejar a posição, mas deve desejar a tarefa. Não deve ser dominador do povo de Deus, como está lá na carta de Pedro, ou seja, não deve ser um ditador, deve ser um influenciador. Qualificações ministeriais. Eu aqui gostava de ir um bocadinho mais devagar, até porque não há repetição na maior parte das situações com o diaconato. A primeira delas, deve ser chamado pelo Espírito Santo, não deve ser alguém que se auto-apontou. Eu estou aqui para me apresentar. Não é isso. Deve ser alguém que é apontado. Não pode ser apontado apenas pelos homens. Ele deve ser levantado pelo Espírito Santo. O ministério e a congregação devem aceitar e confirmar aqueles que evidenciam ter sido chamados por Deus. E, meus amados irmãos, há aqui dois problemas e nós não podemos cair em nenhum dos dois. O problema é termos um padrão tão elevado, tão elevado, tão elevado, tão elevado que ninguém é. E o outro é termos um padrão tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo que todos são. Mais uma vez entra aqui o equilíbrio. E quero dizer-vos que o mais difícil é sempre o equilíbrio. Se você tiver dúvidas, faça uma coisa que a minha avózinha fazia com muita facilidade e que eu uma vez tentei e foi uma dor de cabeça. Minha avózinha vendia legumes e fruta. E ela tinha daquelas balanças que se punham os pesos de um lado e a fruta do outro. Tente lá equilibrar os pesos com a fruta. Ela olhava para aquilo e aquilo era rápido e fácil para ela. Uma vez eu tentei e estava sempre a balança torta. Ou era para um lado, ou era para o outro. Sabe porquê? Tem que ter exatamente o mesmo peso para a balança ficar direita. Isto é equilíbrio. E é o difícil. Deve reter firme a palavra de Deus. Deve ser doutrinariamente firme na palavra de Deus. E isto levanta aqui duas coisas que não pode ser. Em primeiro lugar, não pode ser uma pessoa fanática. Tudo é pecado. Nem pode ser uma pessoa que nada é pecado. Mais uma vez, a tal dificuldade da balança. Ser capaz de ensinar. Não apenas conhecedor, mas capaz de dizer: eu acredito nisto por isto.
Ser capaz de exortar e convencer. Olha, isto está errado por causa disto e disto e disto. Uma conversa que diz a palavra de Deus tem padrões. Os padrões são estes. Compara lá isto com a tua vida. Capaz de exortar e convencer. Capaz de refutar o erro e convencer as pessoas a voltarem-se para a verdade. Olha, um dia conheci um irmão, ele era muito zeloso. Quando via alguma coisa que não lhe agradava, ele dizia sempre: isso está tudo mal. Então porquê? Porque sim. Sabe quem é que ele convencia? Eu acho que nem é ele próprio. Ele era muito zeloso, muito vigilante, mas faltava-lhe o jeito. Amados irmãos, nós precisamos demonstrar pela palavra de Deus: olha, isto que tu fizestes, a Bíblia diz isto. Consegues fazer a comparação? Fazendo a comparação, diz-me lá uma coisa. Não achas que era melhor aí uma mudança? É preciso conhecer a palavra de Deus. E é preciso ter habilidade para falar. E eu acredito que esta habilidade não vem de nós. Eu acredito que é o Espírito Santo que coloca. É Ele que chama. É Ele que capacita. Ser um encorajador. Olha, há pessoas que só precisam de coragem, de ânimo. Não deve ser um menino. Nós somos meninos quantas vezes? Ai, vocês só dizem isso assim. Somos meninos quantas vezes? Quantas? 2. Quais é que são? Exatamente. No início da vida e na velhice. Não é? E sabe uma coisa? Eu cresci com os meus pais a dizerem assim: pastilhas elásticas não, só fazem mal. Estás a mastigar e não comes nada. Come pão, come fruta. Aí tu comes alguma coisa. Depois vieram os netos. Queres uma pastilha elástica? Depois da minha idade, tenho uma má notícia. Para lá vamos. Mas sabe o que é que isto quer dizer, meus amados irmãos? O ministério é para pessoas na idade ativa. Não podem ser muito novos, porque se forem muito novos ainda não têm maturidade. Mas também quando chegam a uma determinada idade, às vezes têm a experiência, têm o conselho, mas já não têm. Ok? Não deve ser um novo convertido. Deve ser alguém que conhece bem a palavra de Deus. O neófito tem conhecimento, sabedoria, compreensão das coisas do Espírito e da palavra de Deus. Apresentei-vos um conjunto de coisas. E apresentei à Igreja do Senhor também um conjunto de coisas.